Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estarei fazendo um tour pela Aristo Medicina, que é uma plataforma para o pessoal que está se preparando para a residência médica, seja o pessoal que está no final da faculdade, como é o meu caso, como também para os recém-formados, né? É uma plataforma bem interessante e vou mostrar para vocês certinho de como é que funciona cada parte da plataforma. Já vou deixar de antemão aqui um link na descrição do vídeo e dos comentários. Se você ficar com interesse de assinar essa plataforma, eu consegui cupom de desconto exclusivo e algumas exclusividades também, tá bom, gente? Eu espero que vocês gostem do vídeo. O que eu queria mostrar pra vocês é o perfil de estudos, né? Aqui nos nossos objetivos, a gente vai colocar quais são as instituições que a gente deseja passar. No meu caso, como eu moro em Santa Catarina, botei, né, as opções aqui de Santa Catarina. Na semana típica, a gente vai organizar a nossa semana de acordo com o nosso tempo que a gente tem livre, né? Por exemplo, eu tô no internato e alguns dias da semana eu saio um pouquinho mais cedo, ou um pouquinho mais tarde, daí a gente vai organizando de acordo com a nossa agenda. Essa parte bem interessante. Então, a meta semanal são de 3 estudos teóricos, de 5 revisões inteligentes, de 2 revisão teórica e uma prova e simulado. Eu, por exemplo, coloquei estudo teórico segunda, quarta e sexta. Revisão inteligente eu coloquei todos os dias. Revisão teórica eu coloquei terças e quintas. E uma prova de simulado também eu coloquei aqui no sábado. Eu vou mostrar para vocês cada um como é que funciona cada um desses estudos e dessas revisões, tá bom? Bom, no estudo teórico a gente tem uma parte com questões, uma parte com videoaulas, apostila digital, o mapa mental e o flashcards. Na parte das questões, a gente tem 10 questões sobre o conteúdo que a gente vai estudar, né? E como é que funcionam essas questões, por exemplo, a gente tem aqui uma questão da UERJ e só vou mostrar para vocês aqui, vou clicar aqui em responder. Ele vai identificar certinho, né, qual é a resposta correta e também tem um comentário da questão, né, explicando certinho a resposta correta. E aí essa parte aqui é bem legal porque a gente consegue revisar bastante e a gente consegue saber por que cada alternativa estava correta ou incorreta. Já na parte da videoaula, a gente tem uma videoaula com o professor e essa videoaula... A nossa conversa hoje é sobre um tema que é uma videoaula como se fosse uma aula em sala de aula, né? O professor vai explicar certinho aqui o conteúdo. E essa aula, por exemplo, aqui tem 35 minutos. Nessa aula aqui, a gente tem uma videoaula interativa que tem questões no meio da aula. E isso é bem interessante para revisar e frisar o conteúdo. Agora, mostrando para vocês um pouquinho aqui da apostila digital. A apostila, ela pode ser estudada tanto aqui de forma online, como a gente também pode imprimir ela, né? Aqui, então, a gente tem a apostila sobre as afecções cirúrgicas, tem toda a parte aqui dos conteúdos, né? As questões também. E uma coisa bem interessante é que tem essas plaquinhas aqui identificando um nível de incidência numa prova, né? Então, quando a gente pega uma questão, né? Quando a gente pega um tema aqui, ó, estenose hipertrófica de piloro, é um tema que cai bastante na prova, ele tem uma setinha identificando que é um tema pra gente dar uma atenção maior, né? E essa apostila, ela é toda interativa, então a gente pode clicar aqui que ela já vai nos identificar certinho o conteúdo. Então, tem tanto a parte 1 como a parte 2 e a parte 3 dessas apostilas, né? São várias aulas que a gente vai estudando durante o tempo. Bom, depois também a gente tem os mapas mentais, que é uma parte também que a gente pode estudar. Tem tantas opções, a gente vai escolher... Geralmente a gente escolhe no estudo teórico um estudo passivo e um estudo ativo. Então, a gente vai fazer ou assistir a videoaula, ou dar uma revisada pela apostila, ou dar uma revisada pelos materiais de mapa mental. Então a gente não vai conseguir fazer tudo porque é muita coisa, né? Então a gente vai escolher uma forma de a gente estudar. E da mesma forma, no mapa mental também a gente tem a parte ali onde identifica as matérias e os pontos que são mais importantes, né? E também esse mapa mental, ele é todo interativo, então a gente pode clicar aqui que ele já vai identificar certinho pra gente onde que a gente tem que ir para cada parte desse material. Esse mapa mental aqui, ele é um mapa mental que pode ser usado tanto dessa forma aqui que ele está incompleto e a gente vai escrevendo, como acessar também um mapa mental que ele está completinho, né? Aquele outro mapa mental ali é como se fosse uma revisão teórica para completar. Esse aqui ele tá completinho, então a gente já tem ele todo certinho aqui, só para estudar. O outro é meio que para uma revisão. E por fim, a gente tem a parte dos flashcards.
Nessa aula, por exemplo, a gente tem 25 flashcards e eles são bem interativos e bem interessantes para revisar e frisar o conteúdo também. Então, você vai aqui, quais são as estruturas anatômicas essenciais para a circulação fetal? Aí você vai pensar e vai responder. Aí você vai ver, né, tem a resposta aqui. Aí você vai colocar se você acertou ou se você errou e continuar as questões. E aí você faz esses flashcards aqui como uma revisão também. Além do estudo teórico, a gente também tem as revisões inteligentes. As revisões inteligentes são 30 questões dos conteúdos que a gente já foi estudando. E aí a gente responde, né? Tem dia que a gente tem somente as revisões inteligentes. Então a gente vai respondendo essas questões como forma de revisão, que já são dos conteúdos que a gente estudou. E além das questões, a gente também tem 30 flashcards para a gente estudar e revisar os conteúdos que a gente tá tendo. Por exemplo, eu já tive aula de abortamento, que parece certinho os flashcards de abortamento, de gestação ectópica, de placenta prévia. Então, tem vários flashcards de acordo com os temas que a gente foi estudando durante a semana. Na revisão teórica, a gente também tem questões, tem videoaulas. A apostila e o mapa mental são os mesmos, né? Por exemplo, aqui é o do Sistema de Saúde 1. Então, a gente vai ter 15 questões para responder sobre esse tema. E esse tema a gente já teve. Então, na realidade, é uma revisão desse tema, né? Aí, além dessas 15 questões, a gente tem uma videoaula, só que dessa vez não é uma videoaula com a professora explicando todo o conteúdo, mas sim é uma videoaula resolvendo com questões. Vou mostrar para vocês aqui como é que é feito. Então, tem a professora ali resolvendo as questões e frisando os conteúdos de acordo com o que tem cada questão, né? Uma forma de estudar ali. A apostila, a gente tem acesso novamente à apostila digital, que é a apostila do sistema de saúde, por exemplo, e para a gente revisar alguma coisa que precisa revisar ainda, né? E como comentei assim, cada apostila tem ali os principais pontos para ser revisados. O mapa mental, ele continua sendo o mapa mental que tem no dia do estudo teórico, né? Com os mapas mentais que a gente tem, todos os conteúdos também que são mais relevantes e cobrados. E, por fim, a gente também tem o flashcard, né? A gente tem os flashcards dessa parte dessa revisão teórica que é de sistema de saúde. Então, aqui a gente tem os flashcards para fazer também. Dessa mesma forma, eu acredito que para ter um estudo bem interessante, a gente pode ou revisar novamente pela apostila digital, ou revisar pela videoaula e em si também fazer as questões e o flashcard para praticar essa matéria, esse conteúdo que já foi aprendido, para revisar e fixar ainda mais esse conteúdo. O simulado ele é como se fosse um conjunto de questões, só que, no entanto, a gente tem aqui um temporizador, né? A gente tem até 2 horas, por exemplo, para resolver 50 questões. E esse simulado, a gente tem acesso às respostas e a nossa pontuação e tudo mais assim que a gente finaliza esse simulado. Então, a gente vai fazendo como se fosse uma prova mesmo, vai preenchendo, e assim que acabar esse simulado, a gente vai ter o nosso resultado. E agora eu vou mostrar para vocês aqui que tem a parte da prova, que a gente pode fazer uma prova na íntegra. Então, vou pegar aqui Santa Catarina, que é o meu estado, escolher a instituição, vou botar, por exemplo, aqui a prova na UFSC, escolher o ano que eu quero fazer essa prova, o ano de 2023, e vou adicionar para fazer essa provinha aqui na íntegra, né? Então, a gente tem aqui a prova da UFSC para fazer, e a gente tem certinho aqui a prova, né? Então, a prova tem, deixa eu puxar aqui para cima, 100 questões, e a gente vai resolver essa provinha inteira aqui na íntegra. Essa parte é bem legal porque eles têm um banco de provas bem extenso, então a gente não precisa sair em outros sites procurando as provas porque tem tudo certinho. E a gente também já consegue ver a resposta da questão assim que a gente for fazendo elas. Agora eu vou mostrar para vocês mais algumas funções que tem aqui no site da Aristo, né? Então a gente estava aqui na agenda, a gente pode fazer as atividades extras, como eu comentei. No favorito, a gente pode favoritar, seja questões, seja videoaulas, mapas mentais ou flashcards. A gente pode favoritar quando a gente precisa revisar um conteúdo ou alguma questão ali que ficou pendente, você quer revisar depois. Aqui a gente tem a lista de temas também, a gente pode ir fazendo os temas que já foram liberados ou revisar um tema que a gente já fez e revisar ele novamente, então a gente tem acesso aos temas aqui. Os baralhos são flashcards, a gente tem uma comunidade aqui de flashcards que o pessoal pode fazendo, a gente tem tantos flashcards oferecidos pela Aristo, como também alguns flashcards que são feitos pelos próprios alunos para fazer essas revisões, né?
Uma parte bem interessante tá aqui, que é a parte do desempenho. Então, no desempenho a gente tem certinho as metas da semana, né? A gente, de acordo com como for fazendo a revisão inteligente, os estudos teóricos, a gente vai batendo essas metas. Isso é bem interessante pra gente ver como a gente está prosseguindo nos estudos. Mas uma parte que eu acho bem interessante também aqui é a parte geral, onde a gente consegue ver quantas questões a gente já resolveu, como está a nossa média em relação aos outros alunos na plataforma, né? A gente também tem aqui o desempenho por cada conteúdo, a gente consegue ver como é que a gente está o nosso desempenho. Por exemplo, eu estou com 78% de desempenho na parte dos princípios do SUS, por exemplo. E além dessa parte aqui também a gente tem um boletim que identifica certinho, dá uma estatística bem legal de como a gente está indo, né? Por exemplo, como é que a gente está fazendo na nossa semana de estudos. Vou pegar aqui, por exemplo, um exemplo de fevereiro para mostrar para vocês, que foi uma semana onde estava completa de estudos. A gente consegue ver, então, quantas questões que foram feitas, quantos flashcards, quanto que a gente acertou, quanto que a gente errou, o desempenho e a prioridade por tema. Então, a gente consegue ver certinho aqui o nosso desempenho, o desempenho nos simulados, como é que a gente foi nos simulados, a frequência, né, quantos dias eu entrei na plataforma e estudei pela plataforma, o desempenho também pelas grandes áreas, né, que são cobradas na prova de residência, seja clínica médica, cirurgia, GO, preventiva, e a pediatria. Então essa parte aqui é uma parte bem interessante para a gente ver como é que a gente está evoluindo nos nossos estudos, né? E também tem por aqui, por fim, o ranking, né? Que a gente consegue ver como é que a gente está indo nos simulados e tudo mais, de acordo com os outros colegas da plataforma, né? Então, por exemplo, aqui teve um simulado que eu fiz, que eu acertei 53%, eu fiquei, né? Fui melhor que 27% dos usuários e em torno de 268 pessoas fizeram essa prova. Aqui a gente tem uma noção de quem foi os primeiros colocados nesse simuladinho que foi feito, por exemplo. Aqui a gente tem um histórico de provas, né? Então, onde que a gente tem tanto os simulados como as provas que a gente for fazendo. E aqui do lado vai aparecendo certinho aqui os nossos desempenhos. E aqui tem o Mais Aristo, que tem uma playlist, né? Tem vários conteúdos, seja identificando como estuda aqui na Aristo, um pouquinho de cada extensivo ou intensivo, alguns bônus, algumas aulas extras, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, prática de yoga e meditação, treinamento funcional. Então, aqui é uma parte extra que é bem interessante aqui da Aristo, é um a mais, né? Tem aprofundamentos, tem informações, então é um a mais aqui que o cursinho disponibiliza pra gente também. Bom, acho que pro vídeo de hoje era isso. Se você ficou com alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários, que responda assim que possível. E eu vou deixar tanto nos comentários como na descrição do vídeo um link para você ter acesso a esse curso com descontos e cupons exclusivos, caso você tenha interesse de assinar a plataforma Aristo, né? Vai ser a plataforma que eu vou estar utilizando agora no meu ano de preparação para residência. E eu quero mostrar para vocês aos pouquinhos aí como é que vai ser a minha evolução, tá bom, gente? Eu acho que era isso. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.